Nossa quarta noite da semana acadêmica Fevale, né? Mundo Fevale, também junto, correndo no mesmo período, né? E a gente tem então uma noite de hoje, né? Nesse evento online da Semana Acadêmica do Direito, a presença da douta senhora Ana Maria Moreira Marques, advogada especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural, especialista em Direito de Família e Sucessões pelo mesmo Instituto, pós-graduada em Direito Processual das Famílias e Sucessões pela ATAME, Distrito Federal, coordenadora da Comissão de Práticas Sistêmicas do IBDFAM, desde 2018, e membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB-RS, e coautora da obra Ensaio sobre Direito Processual das Famílias, editora Foco. Aviso de antemão, né, Ana Maria Moreira Marques, que pretende gravar essa sua aula, posteriormente postar no YouTube, né? É que hoje talvez não desmerecendo a senhora, mas eu acho que o pessoal tá logo após focado no evento que vai acontecer presencial aqui com o jurista Jader Marques, né? Mas de nenhuma forma a gente vai deixar de comparecer e estar aqui agora, então, ouvindo as suas belas palavras sobre esse assunto bem importante e candente aí para o direito. Então, passo de pronto já a palavra à ilustre doutora. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão presentes, aos que virão assistir depois. Eu super compreendo, né, que a palestra do Jader Marques é importantíssima e que gera um grande interesse, né, realmente, assim, então tá tudo certo. E também tivemos episódio aí de chuvas, né, e eu sou de Porto Alegre, hoje eu passei um dia com dificuldade aqui com a internet, estava bem preocupada, mas deu tudo certo, estamos aqui, então fico muito honrada com o convite que foi feito, né, já agradeço a Isabel e também agradeço a toda a recepção aí da Fevale por ter acolhido, né, e demonstrado interesse nessa palestra, nesse assunto, que para nós, e para mim, e enquanto estudiosa das questões sistêmicas, né, e do direito de família, ela é muito cara. Como já falou ali na apresentação, eu sou também coordenadora da Comissão de Práticas Sistêmicas do IBDFAM desde 2018, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? E desde então a gente vem estudando, eu particularmente, enquanto comissão, o assunto, né? Essa percepção, esse olhar sistêmico na prática do direito de famílias, das famílias e das sucessões, né? E já também quero dizer que não providenciei um material, porque eu tenho para que fosse passado por PowerPoint aqui para vocês, mas eu acho que a Isabel até já acabou colocando ali o link, o Instagram, né, todos os contatos, então se alguém depois quiser mais material, quiser saber um pouquinho mais, que vai ter muita coisa que eu vou falar, vou tentar resumir dentro do assunto, né, dentro dessa 1 hora, mas que eu já, de antemão, já me coloco totalmente à disposição para materiais e trocar ideias, enfim. E também, inicialmente, eu queria fazer uma distinção sobre o que eu vou falar aqui hoje, né? Quando se fala em pensamento sistêmico, pode surgir a ideia sobre constelação familiar ou algo assim, né? Que seria uma abordagem mais holística. E já, apesar que eu sei que tem muita gente que gosta muito do assunto, também gosto, mas a minha apresentação hoje vai ser sobre o pensamento sistêmico, uma teoria realmente mais científica, e pautada que vem ao longo da história, da transformação do pensamento, para que a gente entenda o material de trabalho que o advogado, que o jurista tem no direito de família, que são as pessoas, que são os conflitos, né, e a abordagem que se faz necessária para além do que a gente estuda na universidade, né. Eu já estou formada há bastante tempo, né, mas eu acredito que ainda o método ainda seja o mesmo, o currículo, né, e que pouco a gente trabalha a questão do conflito, a questão do que venha por trás, né, de uma queixa, de um litígio, realmente de um litígio que o cliente traz, né, para que a gente faça a abordagem, para que ela seja mais adequada possível. Então, para falar sobre pensamento sistêmico,
eu vou precisar trazer um pouquinho de história, né, para que vocês consigam entender até o final, né, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje, enquanto conteúdo, né, então, como todos os acadêmicos, dentro desse ambiente de estudo, esse ambiente acadêmico, acho que vai ser muito adequada essa abordagem, e assim espero, né, então, depois aceito também críticas e sugestões a respeito do tema, porque, como eu já disse, a gente vem trabalhando isso há muito tempo de uma forma bem científica, dentro do Instituto Brasileiro de Direito de Famílias, né, então é assim, mais ou menos, que vai ser pautada a palestra de hoje, essa conversa, né, de hoje. Então, para que a gente possa trazer um pouquinho, já tendo feito a distinção entre constelação familiar e o pensamento sistêmico, que é o que eu propriamente dito, é o que eu vou trazer para vocês hoje, para falar, então, sobre pensamento sistêmico, a gente vai entrar um pouquinho na história, né, e também entender o que é um sistema para a ciência, e por que essa transformação que aconteceu de uma mudança ao longo das décadas, ao longo dos séculos, de um pensamento mecanicista, cartesiano, pensamento linear, pautado na razão, para uma abordagem sistêmica. Essa transformação, ela vem desde a antiguidade, trazendo a partir da modernidade, mais precisamente a partir do século XX, quando houve essa mudança do pensamento linear, do pensamento cartesiano, para uma abordagem que primeiro se denominou holística, né, como o holos, um entendimento de um todo, para que passasse depois a ser denominado como conhecimento sistêmico mesmo, né. Então, era uma troca, uma necessidade que surgiu a partir da ciência, da biologia, que depois foi se transformando para a física quântica, começa lá na biologia mesmo, começa lá nas ciências naturais, e até que se transforme para chegar na nossa época. Um olhar sistêmico para a vida é um olhar que ele não é fragmentado, ele é a compreensão de uma relação de um todo, de todos os seres vivos, né, percebendo sistemas como interligados. O pensamento sistêmico, então, ele pode ser definido como uma abordagem da realidade, onde nós passamos a ver o mundo através de sistemas que o interagem, e uma relação entre eles. Então, ele não é só mais uma abordagem fragmentada, ele é uma visão do todo, né? Ela é uma visão mais ampla. Capra, ele traz no livro da Teia, o estudo sobre o sistema da vida, depois eu posso passar a bibliografia para vocês também, que é bastante interessante, lá que no século XX, essa perspectiva mais holística, ela ficou conhecida como uma maneira de um pensamento mais amplo, e trazendo, então, uma compreensão de um fenômeno dentro de um contexto maior. Então, o fato, ele já não era mais estudado isoladamente, ele era feito através de uma abordagem mais ampla. E isso, então, vem lá do início, lá do século XX. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né, esses pensamentos sistêmicos foram trazendo muitas mudanças, também foram aprimorados desde as ideias de Aristóteles, foi trabalhado, como eu disse, na biologia, na organísmica, na ecologia, na física quântica, também na psicologia Gestalt, né, e essa nova abordagem, né, ela veio para revolucionar a própria história ocidental. Ela traz um olhar do humano sendo aplicada como os movimentos, né, de pensamentos. E na Gestalt, eles trazem a fragmentação, né, eles trazem a Gestalt é uma parte da psicologia, é uma forma de estudar a psicologia, que eles falam que o todo é mais que a soma das partes, e isso é o que pode ser entendido como uma definição do que era o pensamento sistêmico, então, né, o todo, ele passa a ser mais importante, ele passa a trazer um olhar mais amplo, e isso, então, depois do que passou pelas biologia, ecologia, física quântica, ele começa a ser aplicado em todas as áreas do conhecimento. Então, essa nova abordagem, ela é diferente do modo linear de pensar. O pensamento sistêmico, então, vai trazer num olhar para o todo com uma intenção bem maior.
tá? Então, a gente sai daquele pensamento racional, cartesiano, para um pensamento muito mais aberto, muito mais amplo, que primeiro se estudava nas questões lá, como eu falei, da física, biologia, e depois se foi se expandindo. Ainda existe um conflito ou uma dificuldade de implementar em todas as áreas, né? Mas essa dificuldade, ela vem sendo quebrada pela necessidade que a sociedade exige, que a sociedade manifesta. A partir também deste entendimento do pensamento sistêmico, foi desenvolvido por Gregory Bateson a teoria da comunicação humana, porque ele foi percebendo também que as relações é que elas dão vida, é que elas moldam o sistema e a sua visão da totalidade. Então, traz-se aqui também um conceito sobre a comunicação humana, sobre a necessidade de comunicar. E essa necessidade de comunicar, transformando as relações, ela pode ser vista, e ela é vista através de, ele traz através de 4 axiomas de uma realidade, e o primeiro deles seria de que é impossível não comunicar. Existe sempre uma forma de comunicação, toda comunicação, ela traz um relato de conteúdo e um relato de ordem, de forma. Os seres humanos, eles comunicam sempre de uma forma verbal ou não verbal, que seria uma forma analógica. Até se diz, né, que até o silêncio comunica, um gesto comunica. Quando a gente traz isso, até fugindo um pouquinho da teoria, trazendo um exemplo para dentro de casa, né? Dentro da nossa família, às vezes uma troca de olhares, a gente está conseguindo, a gente comunica algo, né? Se uma pessoa estranha entra num ambiente familiar que não está acostumado com os hábitos da família, vai perceber que entre os membros, uma troca de olhar já comunicou e aquela pessoa que vem de fora não vai entender. Então, essa comunicação humana é o que traz o diferencial, é o que vai fazer as transformações nas relações. E também, como um último axioma sobre a comunicação, ele traz, esse Gregory Bateson, ele traz que elas são simétricas, baseadas na igualdade, são complementares e elas trabalham não com a diferença. Então, essa abordagem, junto com o pensamento sistêmico, traz esse entendimento de mudança nas relações, mudança no pensamento, né, mudança nessas relações. Essas abordagens, elas quebram o paradigma sistêmico, né, como um princípio fundamental, que emergem para além, né, da existência das partes, para além das partes, né. São as relações humanas que dão coesão a um sistema todo, conferindo sempre um caráter de totalidade, de globalidade, né, e que é uma característica definidoras do sistema, né, como eu falei um pouquinho ali anteriormente, é o todo que molda, né, é o todo, são todos os aspectos que moldam uma relação, e que moldam o pensamento sistêmico mesmo. Daqui a pouquinho eu saio dessa teoriazinha, tá? Ela só é necessária para que a gente comece a entender e para que eu consiga fundamentar o que eu vou querer dizer mais adiante, tá bom? Então, paciência, sentiu um pouquinho chato, mas a gente já vai sair um pouquinho da teoria. Então, nessa abordagem que vem ao longo da história do pensamento sistêmico, da necessidade de comunicação e dessa comunicação humana que molda as relações e que molda o sistema, também se aplicou a partir de 1940 a teoria sistêmica, essa teoria do olhar ampliado para as relações familiares e para as práticas terapêuticas com a família. Então, antigamente, né, antes disso, se trabalhava sempre com a psicanálise e a ideia de que o ser humano era regido apenas pelas suas forças intrapsíquicas, né? Então, com a aplicação da teoria sistêmica, do pensamento sistêmico, ela muda, então, um pouco o olhar para as relações familiares. E isso foi lá em 1940, quando começa a ocorrer a mudança para dentro das relações familiares. E isso parte, vou trabalhar um pouquinho da história da psicanálise, então, isso parte de Freud. Eu não vou aprofundar muito aqui, senão vai ficar cansativo e vai ficar muito longo para vocês, tá? Mas vou trabalhar um pouquinho a questão que vem lá de Freud, quando ele trabalha
que ele trabalhava com o inconsciente individual, quando ele trabalhava com a esquizofrenia, e foi se percebendo que existia, para além, né, do inconsciente individual, que existia uma perspectiva de um inconsciente coletivo, que depois vem lá com Jung, que trabalha, então, o inconsciente coletivo. Virginia Satir trabalha também, que foi após Freud, após Jung, ela trabalha o conceito de família como um sistema para trabalhar as questões de esquizofrenia, que um indivíduo, ele representava um movimento que estava para além da sua questão individual, que ele trazia uma dor que talvez fosse de um sistema, e não só mais do seu próprio inconsciente, né? Então, a cibernética e a teoria geral dos sistemas trouxeram uma grande contribuição totalmente nova e original para a área das famílias, trazendo, então, a possibilidade de concepção de família como um sistema. Então, não era mais um ser individual, mas que a família também fazia parte de um grande sistema, que família é um grande sistema, né? E, a partir disso, conceber a família como uma unidade. E foi a partir disso também, então, foi feito um grande movimento nas terapias das famílias, trabalhando, então, um coletivo, a família como um sistema e a família representada como um todo, né? Então, eu estou trazendo um pouquinho que vem lá da história, de onde surge o pensamento sistêmico e como ele chega nas práticas familiares, e isso desde 1940, quando começa a fazer os grandes movimentos, na psicanálise, no estudo da esquizofrenia, tivemos grandes movimentos também, para quem quiser se interessar, e quem for pesquisar mais, que vai estudar um pouquinho sobre Palo Alto, onde houve esse trabalho de inconsciente individual para inconsciente coletivo, e a Virginia Satir, então, foi uma grande pesquisadora, que ela trabalha, então, com o conceito de família, começou a trabalhar com maquetes familiares, né? E para que a gente entenda, então, já entendendo como chegou até o estudo das famílias, vamos trabalhar, então, um conceito de consciência de campo, o que era um campo familiar, o que é um sistema, né? E isso a gente vai usar um pouquinho do conceito de energia humana, do conceito de energia individual, que ele vem também então, da questão individual e de quanto uma energia que ela está no nosso físico, ela também se manifesta com sintomas psicológicos, né? Então, no indivíduo, ela vai se manifestar as questões psicológicas também no físico. Então, esse é um conceito que vem trazido por Reich, que foi aluno de Freud, e ele traz essa questão de inconsciente, mas conectado com o campo de energia humano. O Reich, então, ele observou que bloqueios emocionais, eles se manifestam no corpo físico por origens psicológicas, por origens mentais, por questões que atravessam aquele campo. E lá pela década de 80, mais ou menos, o Reich teve como aluna Barbara Brennan, que era uma cientista da NASA. E a Bárbara percebeu, então, que para além dos estudos do físico, esta conexão, que não era só individual do psicológico com o nosso físico, ela também tinha uma origem que trazia como um alinhamento as energias da natureza, das energias do campo de energia universal. Ela percebeu, através de estudos que foram desenvolvidos de bioenergética, que existiam também cordões, que existiam laços energéticos que ligavam umas pessoas às outras. Então, aqui, quando a gente vai falar em sistema, o sistema familiar como um núcleo de família, nós vamos entender também, a partir desses estudos científicos que a Bárbara desenvolveu na década de 80, que existem laços que são possíveis de mensurar, que ligam as pessoas às outras. E esses laços energéticos, eles passam informações, e por isso que eles vão criando os sistemas e os inconscientes coletivos de um campo familiar. Eles vão criando um campo mórfico, que é o que nós chamamos, né, um campo de forma,
e depois foi trazido também pelos estudos científicos lá de Sheldrick, de Rupert Sheldrake, né, eu vou passar os nomes depois com calma, para quem se interessar, de todos esses pesquisadores, né, que trabalhava essas questões mais organísticas, né, essas questões que vieram também de estudos bem científicos, quando se trabalhava os campos com sistemas ou campos mórficos, que se chamou, até nos animais, na natureza, né, que existe uma unidade, né, que liga certos grupos, e nessa unidade que liga grupos, assim como os cordões que a Bárbara descreveu, se trocam informações, se trocam comunicações, e essas informações é que vão moldando os campos daquele sistema, né? Então, a gente fala um pouquinho no conceito de campos mórficos, né? Que são campos que levam informações, não energia, tá? Informações, que elas são utilizadas através do espaço e do tempo, sem perda de intensidade. São informações que se passam a história comunicando verbalmente ou não, como se fossem energias que vão conectando aquele sistema, aquele núcleo, que são os campos não físicos, né, não são perceptíveis, assim, fisicamente, mas são campos que unem alguns sistemas, e que apresentam alguma organização, como os campos de determinadas espécies, né. Rupert Sheldrake traz um livro, né, traz um artigo intitulado Ressonância Mórfica ou Campos Mórficos, que ele explica melhor este funcionamento, né. Então, os campos mórficos dos grupos sociais, eles conectam membros de um grupo, mesmo quando eles estão a quilômetros de distância, né, e eles fornecem canais de comunicação através dos organismos que podem permanecer pelo tempo e mesmo a longa distância. São informações que se passam de determinadas espécies. Aqui a gente pode, se estiver um pouquinho confuso, vou trazer uma explicaçãozinha assim, são como os hábitos de gerações em gerações, né, que vão se passando, mesmo que não se comunique. É aquele hábito familiar, por exemplo, que a gente vai passando e não sabe nem porquê, né, de guardar um objeto num determinado lugar, ou cozinhar um alimento sempre de uma mesma forma, são hábitos de uma família. E aqui, quando a gente está falando, né, dos campos mórficos, e o que o Rupert Sheldrake veio trazer, que são os hábitos que a gente percebe até na natureza, né, que são campos de informações e que conectam determinadas espécies. Nas famílias também, nós percebemos, então isso, eu já dei uma pinceladinha sobre isso, que cada família formando um sistema, ela traz um inconsciente coletivo daquela família, né, o Rupert Sheldrake, então, traz isso dentro da biologia, e a Mitty Gozomi traz através da física, são explicações científicas, que eu acho que é importante eu trazer aqui, pelo ambiente acadêmico que estamos, né, para que isso fique muito bem explicado e encaixado dentro de uma teoria mais científica. Então, por isso que eu estou tentando trazer essas informações através de nomes mesmos de cientistas, de pesquisadores, né. Nas constelações familiares, que eu não vou aprofundar o assunto sobre isso, né, Bert Hellinger, que foi o grande estudioso, que foi quem trouxe as constelações familiares, ele vai trazer também essa teoria de sistema, de campo, de formações transgeracionais, ele identificou, né, através do que ele chamou de leis sistêmicas, 3 leis, que ele assim denominou, que dizem que quando aquele campo familiar, ele é saudável ou não entre os integrantes, né, e essas leis, para Bert Hellinger, elas dizem sobre pertencimento, sobre a necessidade de pertencer àquele núcleo, àquele sistema, que todos nós temos a necessidade de pertencimento. Ele traz também a informação sobre a ordem, a organização do sistema, então, do nosso núcleo familiar, por exemplo, né, que existe uma ordem, que existe uma hierarquia, e também a necessidade de um equilíbrio. Quando o sistema familiar, todos os membros pertencem, os membros estão em ordem, existe uma hierarquia, e estão em equilíbrio nas suas trocas, na sua relação, aquela família, ela é saudável, aquele sistema familiar, ele é saudável.
E como é que a gente percebe isso, né? Como isso acontece? Como essas trocas, elas se dão? Essas trocas, elas se dão também muito além do que o nosso DNA, muito além do que a comunicação, né? Muito além do que aquela característica que a gente traz da nossa família, como cabelo, cor de olho e pele e hábitos, essas trocas, elas vêm, o que a ciência explica como epigenética, sobre os episódios de traumas, de medos e dores que também passam de geração para geração. Então, dentro de um determinado campo morfogenético, de um determinado sistema, existem informações de hábitos, de medos, de dores e traumas que também passam de uma geração para outra. E, às vezes, aquele membro, aquele familiar, mesmo não sabendo, mesmo sem ter consciência daquele trauma, daquela dor vivida, ele vai espelhar na sua vida atual. E é com este material que dentro do judiciário nós também vamos trabalhar. Então, estou fazendo uma caminhada para chegar mais ou menos neste ponto agora, de um sistema familiar que traz muita informação e que muitas vezes ela não é consciente. Então, isso é percebido através, também pela ciência, através da epigenética, que é uma herança transgeracional. São os hábitos, medos, dores e traumas que se manifestam em determinado membro, e isso vai afetar, por exemplo, dentro do judiciário, através e principalmente dentro no direito de família, que é a minha área, né, como uma dificuldade de relacionamento, sobre um trauma, né, com perdas, com contratos, com criação de filhos, né, e às vezes aquela pessoa não sabe nem por que ela está manifestando aquela situação, né, então, aqui vem a importância do pensamento sistêmico, né, que se estuda desde lá do século XX, para que a gente entenda agora, né, como isso pode ser visto e como deveria ser visto dentro do direito, dentro do judiciário, dentro da área de família. A importância dessa ampliação de olhar, para que a gente possa olhar para o todo, né. Quando eu comecei quando eu comecei a me especializar em direito de família, lá em 2015, por exemplo, eu gostei demais do estudo da mediação, né? E para mim era muito importante, né? E eu tentei me dedicar bastante ao estudo da mediação para que as pessoas tomassem a frente nas suas decisões, para que a gente conseguisse, de alguma forma, desafogar o judiciário e para que cada um fosse dono do seu entendimento. Para mim era muito claro que a lei já estava posta, é assim que a gente estuda na faculdade de Direito, né? A lei, o direito, as regras, as normas, as doutrinas, e isso é importante para formar a sociedade. E eu pensava assim, se já existe, por que as pessoas, não observando a lei, não tomam frente nas suas próprias decisões? E ao que eu me deparei, por uma grande dificuldade que as pessoas têm, de realmente tomarem as suas próprias decisões. E às vezes sem saber por quê. É claro que é uma abordagem um pouco simplista que eu vou fazer nesse momento, mas é porque muitas vezes elas também emaranhadas em conflitos, em dores que estão no seu sistema. E isso é o que as impedem de tomar frente às suas decisões. Então, nós temos, desde a Resolução 125 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a busca, né, pela conciliação, a busca pelo um trabalho extrajudicial. Existe um incentivo dentro do nosso próprio Código de Processo Civil para que medidas extrajudiciais sejam tomadas, mas o que eu percebo, por exemplo, é que as pessoas não têm, às vezes, a capacitação, a condição, né, os litigantes, os conflitantes, eles não têm a capacitação, a condição, porque não sabem o que está acontecendo. Então, é preciso... me desculpa, bati aqui. É preciso um olhar ampliado, um olhar muito, muito maior sobre o que traz aquele sistema quando a gente não consegue fazer com que a solução venha pela própria vontade, né, das partes. Então, depois de toda essa caminhada,
por que é importante uma abordagem sistêmica, então, dentro do judiciário? Um advogado, que eu vou citar o nome, Euclides de Oliveira, ele diz que os desacertos observados no âmbito das comunidades familiares, elas apresentam aspectos emocionais que superam e ultrapassam as raias da simples ritual jurídico observado nas ações judiciais. Eles vão para além, eles vão para muito além. Quando um cliente ele procura um judiciário, ele traz consigo questões que vão muito além da sua consciência, né? O doutor Conrado, ele diz que quando chega um problema de direito de família, quem traz, ele está fora da sua condição de temperatura e pressão, né? A pessoa está fora do seu estado normal. Então, ela não consegue trazer apenas aquela questão simples de um litígio, de uma partilha, de uma guarda, ou de uma questão alimentar, porque ela está movida por questões emocionais que vão muito além, né? Então, nessa situação, é importante que a gente faça essa leitura através de uma abordagem sistêmica. Para Sam Storch, que foi o juiz que trouxe a questão da constelação familiar para dentro do judiciário, ele fala que os conflitos entre grupos, pessoas, ou mesmo internamente em cada indivíduo, eles são provocados, em geral, por causas muito mais profundas que um mero desentendimento pontual, que os autos do processo judicial, eles dificilmente refletem uma realidade que, por muitas vezes, ela é muito mais complexa, que é impossível a gente traduzir, né, em palavras ou colocar dentro de um processo tudo aquilo que é vivido e é experienciado. E é com isso que nós precisamos trabalhar. Então, a proposta aqui, a proposta deste estudo, dessa leitura que a gente vem fazendo, é para que se desenvolva uma visão ampliada de cada caso, para que seja feita uma abordagem sistêmica observando o todo, né, porque vai para muito além do cliente, e que pode, sim, a partir dessa abordagem, trazer uma solução que seja muito mais definitiva. Quando nós nos deparamos com um conflito, nós temos aí, na verdade, o início de uma solução, né? Então, é com esse material que os advogados e todo o judiciário, ele vai lidar com um conflito. É algo que é inicialmente pontual, que precisa ser visto, que precisa ser resolvido, e para isso existe o direito, existem as leis, mas que para que a gente ponha ordem nisso, nós precisamos colocar luz para dentro daquele litígio, né, e que para que seja o início realmente de uma solução. O que nós observamos, principalmente na minha época de enquanto estudante, é que nós fomos treinados, eu, por exemplo, a gente é treinado para o confronto, a gente é treinado para a beligerância, a gente é treinado, muitas vezes, para ter um componente um pouquinho mais hostil, né, e não para trabalhar o conflito enquanto uma solução, e uma solução que vai trazer luz. No direito de família, por exemplo, quando acontece essa postura, que muitas vezes se via de uma questão mais beligerante, uma postura de confronto realmente, o que a gente percebe é que aquele processo ele não termina, ele pode finalizar momentaneamente, mas ele vai dando crias, como a gente diz, né, ele vai se multiplicando, termina uma ação de guarda, começa uma ação de alienação parental, começa uma ação de pensão alimentícia, enfim, né, elas vai se espalhando, porque, simplesmente falando, porque não se olhou para a origem do problema, porque não se olhou para o ponto inicial do conflito, ou para aquilo que o cliente, na verdade, não conseguiu trazer. Ah, doutora, enfim, mas então quer dizer que a gente, como disse a doutora Lisandra Passos, né, então quer dizer que o advogado agora tem que ser um pouquinho terapeuta, ele tem que ser sensível, e como a doutora Lisandra disse, assim, não é ser sensível, é que a gente desenvolva uma capacidade de percepção, e isso é possível, não é uma questão de sensibilidade, é uma questão de percepção, é uma questão de trabalhar um olhar que seja mais amplo, trabalhar a questão
de uma percepção de pensamento sistêmico, então, para que a gente possa ampliar essa nossa capacidade. E isso é o que vai trazer muito mais leveza e resultado. E como disse o Sami, ela pode ser o início de uma verdadeira solução. Voltando, então, agora para a questão de como um cliente chega, né, no escritório de advocacia, quando ele traz as suas primeiras queixas, ele traz a primeira dor, ele vem, então, com uma carga emocional e de desamparo, é como se fosse um pedido implícito de ajuda. Ele não está bem, né, ele está fora da sua condição de temperatura e pressão, como diz o Conrado, né, ele está buscando ali um salvador. Ele está procurando ali um pai, uma mãe, ele está procurando alguém que vai ali pegar a sua dor, né, e que vai resolver o seu problema. E cabe, então, ao advogada, ele está preparado para ouvi-lo, né, para entendê-lo, mas não se envolver emocionalmente com a questão. Por isso, é uma postura também bastante técnica. E aí que muitas vezes, né, nós podemos nos perder, então, né, porque o lugar do advogado é de acompanhar o cliente. E a partir do seu lugar, da sua consciência, de enquanto um operador jurídico dentro daquele sistema que se forma ali também, que ele é contratado para atuar, que ele vai conseguir realmente acompanhar o cliente de uma forma efetiva, eficaz e estabelecer uma boa comunicação. O advogado que exerce uma postura sistêmica é aquele que entende que o mundo é composto por sistemas. O cliente vem de um sistema, a outra parte, né, e também de um sistema, e o próprio advogado traz o seu sistema, que quando a gente fala sobre questões familiares, a gente acaba trazendo as nossas questões também, né, então é importante que tenha o lugar para cada um, o lugar das partes, o lugar também do advogado, e se entendendo enquanto dentro do seu sistema pessoal e familiar também. Existem sistemas que são muito complexos, né, de causa, de efeito, e é importante que a gente consiga perceber a variação desses sistemas e essa visão do todo interrelacionado, né, e essa relação que essa teoria sistêmica traz, que é o olhar de forma global, identificando causas e efeitos, até que a gente consiga perceber aquilo que muitas vezes está oculto. E essa percepção, como eu disse, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser de uma abordagem mais técnica, ela se dá através do diálogo, através da teoria da comunicação humana, que eu falei lá no início, que é o que o cliente está tentando comunicar, o que o cliente está dizendo, às vezes através da sua própria postura, né? Deixando bem claro, assim, o advogado que adota uma abordagem sistêmica, ele não vai fazer terapia dentro do seu escritório. O atendimento, ele é breve, ele é focado apenas no conflito, né? Mas ele traz essa necessidade de olhar o contexto, considerando as relações, considerando a emoção, considerando o passado, o presente, para que possa se trabalhar do futuro, onde o conflito vai ser resolvido. O conflito, então, sempre visto como início de uma solução, início de um término de um problema que aquelas partes estão trazendo para o judiciário, né, como uma necessidade realmente de reestruturação. Então, é uma fase de reestruturação de um sistema, né, onde a questão que vai ser apresentada, ela vai ser trabalhada, mas deixando bem claro, é muito diferente de uma intervenção terapêutica, e isso é uma questão que, nos últimos anos, pode ter trazido muita confusão, né, então, enquanto participante da comissão de práticas sistêmicas, e os estudos que a gente veio desenvolvendo nesse ano, essa é a distinção que é muito importante ser feita, que para nós é muito importante ser feita, que é muito importante trazer. Advogado jamais se confunde com terapeuta, né? Ele vai trazer só uma questão de percepção, de pensamento sistêmico, e como eu fiz questão de trazer, quando eu trouxe um pouquinho da história, nessa parte mais conceitual lá do começo, não foi inventado, não é de uma hora para outra, isso vem ao longo dos séculos, essa necessidade de abordagem, né, nós temos ali vários livros do Capra que trabalham essa questão da visão sistêmica da vida,
de uma transformação do direito através de uma abordagem ecológica e sistêmica, que eu posso passar para vocês, né, que veio se transformando ao longo da história. Então, nada disso se confunde com uma abordagem terapêutica. É uma questão de percepção que pode ser trabalhado. Mas é um ponto bem importante também, para que a gente possa, enquanto profissionais, e aqui quem tá iniciando os estudos, ou mesmo já quem está mais adiantado na faculdade, ou quem aqui já é formado, né? Eu não sei se o público é mais acadêmico ou não, que vocês, e eu gostaria que tivesse acontecido isso comigo, que eu tivesse essas informações quando foi lá no começo, porque seria mais fácil, né? Que a gente entenda o nosso lugar, e entender também quem somos. Isso é a primeira questão, né? Por que essa nossa escolha de trabalhar com direito? O que isso veio trazendo na nossa vida? O que a gente percebe com isso? O que a gente quer trazer? Que justiça a gente quer fazer? Que busca é essa nossa? E entender os nossos conflitos pessoais também, para que quando chegue a nossa vez de atuar, a gente não se misture com as dores do cliente. E isso é muito importante. Que a gente tenha clareza também de identificar, dentro da nossa escolha, o que nos trouxe até aqui. Diz o artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo violável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A profissão do advogado, que pese ao que alguém queira fazer outras escolhas, né, dentro do judiciário também, juiz, promotor, delegado, enfim, o advogado é aquele que é chamado a falar, é aquele que fala pelos seus assistidos, né, é quem representa, e eu tenho o maior orgulho de falar da nossa profissão, né, e acho lindo, porque nós somos colocados a falar pelo outro, né, e isso traz uma grande força também, quando a gente consegue trabalhar isso dentro de nós, né. Eu vou trazer um trechinho de um livro que a gente trabalhou muito na comissão, que diz assim: o advogado é aquele cuja presença se reclama diante da incerteza e da disputa. É, sem dúvida, mais do que aquele que fala pelo outro, é quem se identifica com o outro e que nele confia. É quem vive o sofrimento e a angústia do outro vivenciado. O advogado humaniza-se ao aprender a se colocar na situação do cliente e ao se dispor e responder por quem se opõe sob seu acompanhamento. Ele vai fazer a defesa. É por ser exigido olhar o bem do outro, o advogado sabe também se dedicar às causas inerentes de interesse geral, aquilo que concerne a sociedade, a comunidade a que pertence. Os advogados não são perfeitos, é claro, são seres humanos que têm na imperfeição uma das suas características mais marcantes e belas. Por outro lado, apenas enquanto humanos é que eles conseguem compreender a humanidade. Não se aprende a advogar na faculdade, lá se aprende direito. O exercício da advocacia tem outras escolas. E, em grande parte, advogar é conhecer a natureza humana. Portanto, para melhor ajudar as pessoas, nós devemos conhecê-las. E aqui a gente fala um pouco sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro. Não estar no lugar do outro. Vai ter muitas situações que nós não vamos vivenciar, nós não vamos ter vivenciado na nossa vida, mas ter a empatia, e para que a gente exerça com maior firmeza a nossa profissão, que é importante, então, conhecer da natureza humana, e a gente conhece da natureza humana estudando. Não é, de novo, uma questão de sensibilidade, não é uma questão de tentar ser terapeuta, psicólogo, enfim, não é nada disso. É percepção, é desenvolvimento, e é estudar também através das outras fontes, né? Das outras fontes que são, por exemplo, o pensamento sistêmico, um olhar para o todo, entender as relações, entender o que existe através daquilo que o cliente não está conseguindo comunicar, mas que a gente pode, através de auxílio, trazer isso à tona, né? Fica um convite bem rapidinho, assim, eu não vou poder fazer nenhum exercício com vocês aqui agora, mas fica um convite para que seja feita uma reflexão, né, sobre por que a escolha profissional de cada um, né, o que se veio buscar dentro de uma faculdade de direito, e esse questionamento é bem importante. Esses dias a minha filha, que vai fazer vestibular agora,
vai fazer para direito, mas há um tempo atrás ela me perguntou por que eu tinha escolhido essa profissão, e eu disse que eu gostava de pessoas. Foi a primeira resposta que saiu, assim, porque eu gosto de pessoas, né, e que as pessoas consigam resolver os seus conflitos, e a gente só vive bem quando a gente consegue resolver os conflitos, senão fica naquele emaranhado, naquela dor, naquele enrosco, né, então eu gosto disso, né, eu gosto de trabalhar e busco, então, através da comissão, auxiliar também para que novos profissionais eles consigam se desenvolver também tendo essa bagagem que a gente não vem trabalhando profundamente, né, através do conhecimento humano. Eu não sei como é que a gente está na hora, quanto tempo me esqueci de pegar um relógio aqui pertinho já, para que a gente não... Teriam mais 14 minutos, né? E depois as questões, Ah, mas tá se bem, quiser tá bem. antecipar ali Então, as questões, enfim. eu vou um pouquinho além, depois a gente vai abrindo, então. É que eu fui falando tão rápido, espero que Eu tenha só, tudo bem. Vamos lá. eu vou ter que pedir para abrir as questões já às 19, Daiana, porque senão eu já não, eu fico prejudicado no próximo evento, né? Não, tá Eu bem. não Eu estarei já à vou, frente, eu já vou, eu não eu já estarei à vou frente do evento, me mas eu não final. quero também não participar, né? Não, nem eu quero entrar, atrapalhar mais os eventos. Eu vou me encaminhando para o final, por isso a pergunta. É muito importante também, então, enquanto profissionais e buscando essas, que para quem tem interesse, então, nesse assunto, que tem um livro muito bom também, eu vou, depois, como eu disse, eu posso indicar vários, porque a explanação aqui foi muito rápida e muito superficial. Existe um livro do Bert Hellinger, que ele fala sobre as ordens da ajuda, e o profissional do direito, ele também é um profissional da ajuda, né? Então, trabalhar com as ordens da ajuda, isso vai facilitar também essa caminhada enquanto profissionais, né? Então, no livro, ele traz 5 ordens da ajuda. A primeira ordem é dar apenas o que tem, e sem pegar para si apenas o que necessita, né? A primeira ordem diz respeito a não pegar a não pegar além do que é necessário e também dar apenas o que tem. E isso aplicada para nós profissionais, a gente vai se limitar à nossa questão de atuação enquanto acompanhando o cliente, né? A gente não precisa ir mais além, a questão é dele, não é nossa. Mas a gente vai dar aquilo que a gente tem enquanto profissional, enquanto técnico. A segunda ordem da ajuda que ele fala sobre experimentar o altruísmo e ajudar de um lugar de humildade. Né? Essa segunda ordem é nós submetermos as circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que é permitido. Também mescla um pouco com a primeira ordem, que é o dar o que tem. Mas dentro de uma questão de humildade e de altruísmo, a gente vai usar a nossa força para ir até o limite daquilo que é solicitado. A desordem, ela acontece quando nós encobrimos as circunstâncias, ao invés de olharmos justamente com quem está procurando ajuda, né? Quando a gente interfere, quando a gente passa além. A terceira ordem é colocar-se como adulto diante de um outro adulto. E assim reconhecer a capacidade que o outro tem de olhar para aquilo que lhe cabe, né? O profissional do direito, ele reconhece no seu cliente um outro adulto. Quem está nos contratando é um adulto, ou mesmo que seja uma criança, mas ela vai estar ali representada por um adulto. E a gente reconhece a força que ele tem, né? E isso vai nos colocar num lugar que nos tira do Salvador, né? Nos tira da necessidade de tomar as decisões por ele. Ele é capaz de tomar as suas decisões e nós vamos auxiliá-lo para que aquela decisão ela seja feita da melhor forma possível. Na quarta ordem da ajuda, é dar lugar para o sistema do outro, daquilo que excluímos pode estar a chave da solução. Também tem a ver com um pouco de pertencimento, né, com a questão do pertencimento, e acolher todos que estiverem envolvidos, né. Isso, essa questão de ordem, ela realmente, ela nos auxilia, enquanto profissionais, sem querer tomar o lugar do outro, entendendo que o nosso papel como profissional é acompanhar, e nos colocando o cliente num lugar também de força, de capacidade e de condição, que fique muito claro para quem nos procura,
que ele tem condições de entender qual é a melhor solução, independente da nossa opinião, aquela vai ser a melhor solução para ele, né? A gente vai passar, os advogados, os profissionais da área, eles vão passar o que está dentro da lei, todas as ferramentas, mas eles vão conduzir, nós vamos conduzir para que o nosso cliente tome a melhor solução. E isso, não só, isso pode ser usado em todas as outras ferramentas, que é da mediação, das práticas colaborativas, todas essas outras práticas que estão já em voga, que elas estão sendo utilizadas, o pensamento sistêmico, ele entra como um complemento, né? Porque ele auxilia para que se chegue a uma boa solução. Então, ele não é um estudo à parte, ele é um estudo integrado. Há também essas práticas que facilitam o extrajudicial. Então, de novo, finalizando, vou trazer um pouquinho da ética profissional, então, do advogado enquanto terapeuta, e, novamente, frisando, não existe essa possibilidade, né, não se confunde, como a gente querer jogar futebol com a bola do outro, né, jogar vôlei com uma bola de futebol, por exemplo, advogado é advogado, profissional é profissional, independente da questão terapêutica ou de conhecimento que cada um venha a ter, que isso, quando se fala em postura sistêmica ou em pensamento sistêmico, pode haver uma grande confusão aqui, e o que eu queria trazer era isso, que não se confunde essa informação, que é muito importante que a gente tenha clareza nisso, independente do gosto e do entendimento de cada um por práticas holísticas, que eu também, particularmente, também gosto, porém, aqui não se confunde, tá? Então, é muito importante a gente ter muito claro isso. Enquanto profissionais do direito, nós vamos trabalhar acompanhando o cliente dentro do seu conflito, numa postura que, de preferência, não seja tão beligerante, por exemplo, nos casos de família, entendendo que o processo, ele tem um tempo para que amadureça aquelas questões, aquelas resoluções dentro de um sistema. Esses dias o professor Braulio, né, que trabalha muito com direito de sucessões, ele falando sobre inventários, eu não pude hoje trazer muitos exemplos, mas eu vou trazer esse, né? Quando nós começamos a trabalhar com inventários, a nossa vontade é que se resolva imediatamente, que se resolva muito rápido, né? Paga os tributos, faz a partilha, enfim, rapidinho sai o formal e cada um fica com a sua parte. E às vezes é muito frustrante quando a gente vê que um inventário às vezes leva anos, e anos, e anos, quando a gente falava do judicial. E o Braulio trouxe uma frase que eu adorei, eu adorei mesmo, assim, né? E ele diz assim, é o tempo daquele sistema, é o tempo que aquelas pessoas têm para resolver questões que eram para ser resolvidas antigamente e que não conseguiram. Então, é o tempo de amadurecimento de cada um. Então, a gente, não, às vezes, enquanto profissional, a gente não vai conseguir acelerar, porque aquele sistema não está organizado. Mas, se nós tivermos uma postura sistêmica, tivermos o pensamento sistêmico, nós podemos auxiliar o nosso cliente a também ter essa visão, e isso facilita. E, às vezes, encaminhar para uma prática multidisciplinar, que é uma outra questão que, dentro do direito de família, é muito importante, né? Porque nem quando a gente percebe, quando o advogado percebe que, às vezes, está trancado por uma questão emocional, encaminha para um outro profissional, e no direito de família, a multidisciplinaridade é muito bem-vinda, psicólogos, assistentes sociais, enfim, é muito bem-vindo. E não tentar fazer aquilo que não nos cabe, aqui também não tentar ser terapeuta do cliente, tá? Era esse o recadinho, assim, um pouquinho importante. E eu vou finalizar a minha fala com uma frase sobre o que é ser sistêmico, então, né? Nas palavras de Thelma Lenzi, ela diz assim, quando aprendemos a pensar sistemicamente, já temos o resultado de um processo que envolve liberdade, escolha, ética, ecologia, amor e paz. Pensar sistemicamente é uma postura perante a vida. Pensar sistemicamente é contar uma nova narrativa sobre nós mesmos. Pensar sistemicamente é desenvolver uma atitude baseada no amor. É auxiliar aquele que está caminhando, que nos convida a caminhar junto e a conduzir, né, uma questão de litígio, que é a dor de um sistema, e que a gente possa trazer, dentro do nosso conhecimento técnico, profissional, jurídico, uma melhor solução, sem precisar a beligerância e o confronto, né, porque hoje em dia já não cabe mais, principalmente quando a gente fala de direito de família e sucessões. Vou abrir, então, já para perguntas, caso tenha, espero tenha ficado claro, e já peço desculpas de antemão se não ficou, porque foi muita informação que eu tentei trazer num curto espaço de tempo.
Mas então, acredito que sim, né? Acho que é muito breve o momento, mas estamos aí então abertos para um questionamento, né? Alguma coisa que possa ser possível no tempo que ainda nos resta, né? Mas já agradecemos de antemão a doutora Ana Maria Marques pelas suas palavras, né? Que tentou, na medida do possível, sintetizar tudo isso que se convenciona, então, pensar quanto sistema sistêmico, integrativo, e pensado isso para direito de família. Temos algum questionamento, pessoal, no chat ou por áudio e vídeo? Ó, parabenizações da Lívia Schaefer também, que foi importante Obrigada, colaboradora na obrigada. nossa semana acadêmica também. Acredito que vocês sejam conhecidas aí, né? Isabel também, colaboradora, com certeza, né? Está presente aí em imagem e som também. Algum questionamento, pessoal? Se não, a gente dá por encerrado o evento. Agradecemos então mais uma vez, Ana Maria. Como comentei, a gente vai tentar fazer um recorte desse momento aqui e postar no YouTube, que na verdade é um canal que não existe ainda, né? Mas a gente vai tentar Uhum. ativar um canal aí do diretório para postar os eventos dessa semana acadêmica, os que foram online, no caso. Tá bem. Certo? Muito Muito obrigado. obrigada a todos os participantes e fico à disposição, então, através dos contatos, que acho que a Isabel Carvalho, querida, obrigado de novo, né, pela indicação, e ficamos à disposição, tanto eu quanto a comissão do BDFAM, para qualquer outra oportunidade. Obrigada. Certo, então. Muito obrigado a todos e todas. E vamos agora então para o nosso último evento da semana acadêmica, o evento presencial com o Dr. Jader Marques. A todos uma boa noite, muito obrigado. Obrigada.